falar de biomecânica, é importante a gente entender que o ciclismo, independente da modalidade, é um esporte que a gente fala que é em cadeia fechada e é simétrico, ou seja, tem que ter um controle harmônico do organismo, do cérebro funcionando ou ativando a musculatura igualmente dos dois lados para ajustar a pedalada. É em cadeia fechada porque o ciclista fecha um círculo com a bicicleta à medida que ele apoia em 3 pontos: as mãos no guidão, os isquios no selim e os pés no pedal. Com isso, se torna uma estrutura única, ciclista e bicicleta. Aí o esporte é único porque a contração muscular vai gerar a produção de movimento e vai fazer com que a bicicleta se desloque. E para essa geração de movimento funcionar, a gente sabe que os músculos são presos aos ossos e os ossos se articulam entre si. Esse ângulo de articulação entre os ossos, dependendo de como ele está ajustado numa bicicleta, é isso que vai fazer o músculo contrair mais ou menos, melhor ou pior. E isso que vai fazer de forma harmônica o quadril se movimentar num ângulo, para o joelho se movimentar em outro, para o tornozelo se movimentar em outro. Então é uma cadeia que tem que estar bem harmônica para funcionar. No ciclismo, dependendo da modalidade, a gente vai privilegiar um ou outro aspecto. Por exemplo, no ciclismo de estrada, a gente tem movimentos, é um esporte que tem um movimento exercido de forma submáxima por um longo período, então uma endurance e repetição. Numa modalidade como BMX, por exemplo, são movimentos rápidos e explosivos. O mountain bike tem uma característica que pega tudo. Então, o mountain bike você precisa ter endurance, porque você pedala muito tempo, mas por outro lado tem momentos de subida e descida e rampa que você tem que explodir. Então, nesse sentido, ele acaba sendo mais completo. Nesse aspecto, no mountain bike, a biomecânica acaba sendo importante no ajuste de altura da bicicleta ou de distância do movimento central ao solo, que é o que a gente chama de o controle de centro de gravidade. Quanto mais baixo tiver o centro de gravidade do ciclista, mais estável a bicicleta vai estar. Por isso que em situações como, por exemplo, de downhill, a bicicleta o selim fica bem baixo, porque eu não preciso tanta potência, ou seja, o atleta não vai precisar fletir e estender o joelho para fazer tanta força. É importante ele ter mais controle da bicicleta. Outro aspecto importante também da biomecânica é a gente entender que o movimento é gerado por um torque que acontece no pedal ao fazer aquele giro de 360 graus. Já foi estudado, até por eletroneuromiografia, que analisa a contração muscular, quais são os músculos que são ativados em que fase da pedalada. Então, se a gente imaginar aquele 360 graus, a gente tem 2 pontos mortos. O primeiro fica a 0 grau e o segundo a 180 graus. A primeira fase a gente chama de ponto de propulsão, ou fase da propulsão, que é aquela fase em que a gente empurra o pedal. Essa fase ela é dominada pelo quadríceps, esse músculo da coxa da frente, pelo glúteo máximo, que é o músculo glúteo, e os músculos laterais, os adutores e a fáscia lata, eles estabilizam o joelho para ele descer bem reto. A segunda fase, que vai de 180 graus até 0 grau de novo, é a fase de recuperação, que é aquela fase que a gente puxa o pedal de volta. Nessa fase, são os músculos posteriores que ajudam mais no controle. O posterior de coxa, o glúteo ajuda novamente. Em geral, a gente tende mais a fazer força empurrando e só em situações de sprint, situações de subida, a gente tende a puxar, quando está obviamente com a sapatilha, essa parte de trás, usar mais o músculo na fase de recuperação, porque já se mostrou por trabalhos que energeticamente gasta-se muito se fizer isso o tempo todo.